Ter um animal de estimação quando se tem filhos pequenos traz dúvidas para muitos pais. Desde a relação entre as crianças e os pets, o espaço em casa, até o aumento de gastos e responsabilidades. O que pode ser uma barreira na decisão de ter um cachorro, gato ou qualquer outro bichinho. Por outro lado, a lista de benefícios para quem tem um pet é longa. Novos estudos mostram que eles fazem bem ao cérebro dos pequenos. Segundo a ciência, crianças que têm animais de estimação costumam ser mais afetuosas, aprendem mais sobre regras de convivência e a importância de cuidar do outro. Este é o tema desta edição do Matéria de Capa. Fique com a gente! A relação entre crianças e animais tem sido bastante estudada por psicólogos e pedagogos. Uma das principais descobertas é que o convívio com os bichinhos dá uma turbinada no desenvolvimento cerebral delas. Um estudo realizado por pesquisadores da Universidade do Estado de Nova York mostrou que crianças da pré-escola cometeram menos erros cognitivos na presença de um poodle mini toy do que aquelas que tinham um cachorro de pelúcia ou uma pessoa por perto. O teste foi realizado com crianças com e sem atraso no desenvolvimento. Cada uma delas tinha que combinar a imagem de um objeto com outro. Os alunos próximos a um cachorro real escolhiam combinações mais lógicas e significativas do que os outros. Levantamentos anteriores mostraram que a presença de um cão também pode afetar positivamente a velocidade com que os alunos da pré-escola realizam tarefas de habilidades motoras e sua capacidade de seguir instruções. Outro estudo, realizado por educadores da Universidade de Windsor, no Canadá, com alunos do ensino fundamental, mostrou que aqueles que tinham um gato e um cachorro eram mais empáticos. A análise também incluiu cavalos, pássaros e peixes. Crianças que são muito apegadas aos seus bichinhos são mais afetuosas. Um estudo anterior dos pesquisadores mostrou que a maior empatia estava associada mais à posse de cães do que outros animais de estimação. Eles também descobriram que o afeto parece estar mais associado a indivíduos que têm um cão e um gato. Os impactos positivos dos animais de estimação nas crianças vão além da cognição. Estudos sugerem que os pets podem influenciar as habilidades sociais e até a saúde física. Hayley Christian, professora da Escola de População e Saúde Global da Universidade da Austrália Ocidental, investiga a causa dos benefícios da companhia de um cão para os pequenos. A partir de dados de um estudo com 4.000 crianças com idades entre 5 e 7 anos, ela e seus colegas descobriram que aquelas que têm um cão são mais sociáveis e têm menos conflitos com os colegas. Em outra pesquisa, eles também perceberam que os pequenos de 2 a 5 anos que têm um cachorro são mais ativos, passam menos tempo na frente de telas e dormem mais do que aqueles que não têm. Segundo os cientistas, o que torna isso possível são os passeios diários. Em um estudo publicado no ano passado, eles observaram que levar o cachorro para passear em família ao menos uma vez por semana e brincar com ele pelo menos 3 vezes na semana aumentou a sociabilidade das crianças em até 74%. Para os pesquisadores, as crianças que têm animais de estimação e interagem com eles na primeira infância obtêm benefícios adicionais no desenvolvimento socioemocional. Segundo Megan Miller, professora de interação entre seres humanos e animais da Universidade Tufts, nos Estados Unidos, a companhia do pet também estimula o sistema imunológico das crianças. Ao brincarem com os animais, elas saem do sedentarismo e desenvolvem equilíbrio ao engatinhar, ficar em pé, andar e correr. Muitos pais evitam um animal em casa com receio que os filhos desenvolvam alergias. Mas estudos de um pesquisador da Universidade de Wisconsin-Madison mostraram que as chances de uma criança ter esse tipo de problema são 33% menores com um bicho de estimação. Com a convivência, os pequenos desenvolvem um sistema imunológico mais forte, efeito que não acontece entre adultos que têm alergias. A criança que convive com os pets, ela desenvolve melhor as atividades visuais, auditivas e físicas, como, por exemplo, a coordenação motora de modo global, que no caso é o engatinhar,
o subir e descer escada, o andar, o equilíbrio. Um animal de estimação também estimula a coordenação motora fina da criança, como por exemplo o pintar, o desenhar, a precisão para segurar objetos. Tudo isso acontece porque quando a criança acaricia um animal, quando ela vai pegar no animal, ela também está treinando essa coordenação motora, porque ela acaba treinando também o tato. Não são apenas as crianças que têm muito a ganhar com os pets. Várias pesquisas descobriram que os adultos que possuem um cachorro têm um risco menor de morte prematura por ataque cardíaco ou derrame e tendem a viver mais. Assim como acontece com as crianças, um dos principais motivos são os passeios. Em média, quem tem um cachorro caminha cerca de 1 hora a mais por semana do que quem não tem. Embora não façam caminhadas com seus pets, os donos de gatos também têm um risco menor de morte prematura por ataque cardíaco ou derrame e tendem a ter uma vida mais longa. Isso porque aqueles que têm tanto cães como gatos são mais propensos a ser menos estressados. Se aconchegar com o gato ou acariciar um cachorro diariamente por 10 minutos pode diminuir os níveis de cortisol. Algumas pesquisas encontraram uma ligação entre a posse de animais de estimação e uma pressão arterial mais baixa. Um estudo com mais de 1.300 idosos mostra que, no longo prazo, essa companhia está ligada a um declínio cognitivo menos acelerado. É o que revela a principal autora, Tiffany Brailey, do Centro Médico da Universidade de Michigan. Nessa pesquisa feita durante 6 anos, pessoas com idade média de 65 fizeram uma série de testes. Foram comparadas as pontuações entre aqueles que tinham animais de estimação e aqueles que não tinham. Em geral, o desempenho cognitivo diminuiu mais lentamente entre os donos de pets. Quem possuía um bichinho havia mais de 5 anos apresentou um resultado ainda melhor. Com relação aos adultos, a relação com os animais faz com que eles saiam do sedentarismo, como por exemplo, os adultos têm que passear com o animal, tem que correr, o brincar, então tudo isso acaba estimulando a parte física e também a parte motora. Sabe aquela parte da criança que muitas vezes fica esquecida ali? Como, por exemplo, o afagar, aquele carinho todo, o brincar. E o animal de estimação, ele acaba promovendo essa sociabilidade com o adulto. Outro animal que tem ajudado na recuperação de muita gente é o cavalo. Por meio da ecoterapia, o paciente pode melhorar as condições físicas, psíquicas e até sociais. Esse tipo de terapia pode ser praticada por pessoas de qualquer idade. Ela complementa o trabalho de quem tem, por exemplo, síndrome de Down, paralisia cerebral, derrame, esclerose múltipla e autismo. Também é indicada para crianças muito agitadas ou com dificuldade de concentração. O cavalo deve ser manso, dócil e bem treinado. Geralmente as sessões são semanais e duram meia hora. Além do treinador do cavalo, um fisioterapeuta, um especialista em psicomotricidade ou um fonoaudiólogo orientam os exercícios. A ecoterapia desenvolve o afeto, estimula a sensibilidade tátil, visual e auditiva, aumenta a autoestima e autoconfiança, melhora o tônus muscular e permite o desenvolvimento da coordenação motora e percepção dos movimentos. O andar do cavalo provoca várias reações no corpo, fazendo com que ele esteja sempre em busca do seu próprio equilíbrio. Na ecoterapia, o cavalo tem uma função, além do potencial afetivo, além de todos os ganhos cognitivos que ele proporciona ao praticante, a biomecânica do cavalo. Esse é o ponto fundamental, é o ponto que mais dá destaque no tratamento da ecoterapia, né, do praticante junto ao cavalo. No caso de praticantes que têm doenças graves, vamos dizer assim, paralisias, tetraplegia, algumas limitações que não podem executar essa marcha como nós naturalmente, o cavalo faz esse papel. O cavalo é um ser que ele não julga. Qualquer pessoa que se aproxima do cavalo, ele automaticamente retribui. Então, isso ajuda muito na questão da parte afetiva com crianças ou com portadores de autismo. Eu até tive um caso de sucesso onde o rapaz era autista
ele não se aproximava, ele simplesmente chegava na parte central ali do nosso aras, pegava uma revista e ficava lendo aquela revista. Ele ficou assim por 2 anos. O nosso trabalho, qual foi? Ao invés de levar a criança até o cavalo, nós fizemos o contrário. Nós trouxemos o cavalo até a criança. Gradativamente, ao longo de 1 ano, nós fomos fazendo esse trabalho de pequenas distâncias até levá-lo à pista. Qual que foi a chave disso? O tratamento através de um comportamento operante, onde nós dávamos um estímulo e dávamos uma resposta positiva a cada conquista. Então, no momento que nós aplaudíamos, ele sentia aquela sensação, aquela alegria e sabia que ele estava na aprendizagem correta. Daqui a pouco, conheça outros benefícios da convivência com os bichinhos para a nossa saúde. E ainda, a amizade com os cães, uma história de amor de milhares de anos. Não saia daí. Da redução do estresse até a detecção de câncer. Vamos conhecer mais alguns benefícios que os animais trazem à nossa saúde. Muitos estudos já revelaram que a convivência com os pets diminui a ansiedade e depressão. Isso porque o tempo com o bichinho pode aumentar a produção de hormônios como a oxitocina, a prolactina e a serotonina, que melhoram o humor. Os pets também fazem bem ao coração. Segundo pesquisas dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças e do Instituto Nacional de Saúde nos Estados Unidos, a convivência com eles ajuda a reduzir a pressão sanguínea, o colesterol e o nível de triglicérides, o que previne ataques cardíacos e outras doenças cardiovasculares. Cães podem ser úteis na detecção de câncer em várias regiões do corpo, como pele, bexiga, pulmão, mama, ovário e colo. É possível treiná-los a farejar o câncer em amostras de sangue e saliva. Segundo especialistas, a precisão pode variar de 80% a 90%. Um outro estudo da Universidade de Minnesota afirma que os gatos também podem ser benéficos na prevenção de acidente vascular cerebral, infarto e outras doenças cardiovasculares. Os cientistas acreditam que eles ajudam o dono a relaxar, reduzindo a ansiedade. Pets fazem tão bem à nossa saúde que alguns hospitais públicos e particulares passaram a liberar a visita deles a pacientes internados. Além de humanizar o tratamento, eles interferem de forma positiva na cura. Pessoas que convivem com animais, elas tendem a ser menos ansiosas. Isso é um fator muito positivo. Não que não exista ansiedade, mas há uma diminuição. Por exemplo, a pessoa chega em casa estressada do trabalho. O que ela faz? Ela vai lá conversar com o animalzinho, afagar o animal. Sim, porque se conversa com o animal. Então, isso é muito importante. É como se ela canalizasse um pouco aquela energia, mudasse o foco de atenção dela, de toda a relação que ela teve do estresse no dia, colocando para o animal ali num convívio melhor, um convívio salutar, porque ela vai direcionar o carinho e também diminui a solidão. Para cada tipo de dono, um companheiro diferente. Vamos ver algumas dicas do melhor animal de estimação para cada perfil de tutor. Para crianças, a sugestão são filhotes de Beagle ou Labrador, raças que adoram brincar e correr para lá e para cá. Além de serem boas companhias, são bastante protetores. Outros cães dóceis são Shih Tzu, Maltese, Yorkshire, Poodle, Golden Retriever, Cocker, Dachshund, Spitz e o vira-lata. Para quem passa a noite acordado, uma boa companhia são ratos e hamster, que têm hábitos noturnos. Embora os dois não interajam muito com o dono, eles costumam passear pelas gaiolas, o que garante uma boa distração. Já para quem passa a maior parte do dia na rua, o gato pode ser a melhor opção.
Ele costuma ser independente e não se sente abandonado quando fica sozinho como cão. Bastam alguns brinquedinhos para eles se distraírem. Para os idosos, a melhor pedida, em geral, são os cães de raças pequenas, como Shih Tzu e Maltês. Eles costumam ser carinhosos, companheiros e passam tranquilidade. Quando começou a história de amor entre cães e seres humanos? Um estudo genético aponta uma possibilidade. Um estudo publicado na revista científica Nature pesquisou o DNA de lobos com milhares ou dezenas de milhares de anos. Seus esqueletos vêm da Europa Ocidental, da Rússia, do Oriente Médio, da Ásia Central e da América do Norte. A conclusão é que os cachorros atuais estão mais próximos dos lobos que existiam no leste da Eurásia no fim da Era do Gelo, o Pleistoceno, período de tempo que começou há cerca de 2.500.000 anos e durou até 11.700 anos atrás. Segundo um dos autores do estudo, David Stanton, pesquisador do Centro de Paleogenética da Queen Mary University de Londres, cerca de 70 genomas foram sequenciados ao longo de uma série temporal de 100.000 anos. Isso permitiu que fosse analisada uma quantidade enorme de detalhes a respeito de como os lobos evoluíram ao longo desse período e a relação deles com os cães domesticados. O processo de domesticação pode ter sido iniciado há 28.000 anos, o que significaria que os cães passaram a viver com os seres humanos cerca de 20.000 anos antes do que qualquer outro animal. Daqui a pouco, como ensinar os pequenos a serem responsáveis com seus animais de estimação. E ainda, a importância do adestramento para os cães. A gente volta já. Ter um bichinho de estimação não é só alegria, exige responsabilidade. Algo que deve ser ensinado também aos pequenos. Se você tem criança em casa, há grandes chances de ela já ter pedido um animal de estimação. Apesar do pequeno dizer que vai ajudar a cuidar dele, é possível que após algumas semanas, um dos pais, o irmão mais velho, acabe assumindo todas as obrigações, como limpar o xixi e o cocô, dar comida, levá-lo para passear. Por isso, os pais devem ensinar ao filho que essas tarefas são importantes todos os dias. Faça com que a criança seja responsável por colocar a comida na hora combinada, reabastecer a água. Sempre a elogie para que ela saiba que está fazendo um bom trabalho. Ajude o pequeno a treinar o novo bichinho com alguns comandos simples e o envolva nos passeios ensinando a importância de recolher as fezes na rua. Ao lidar com crianças, atos contam mais que palavras. Se você se mostrar responsável com o pet, a criança fará o mesmo. Dê o exemplo. A chegada de um animalzinho de estimação, ela estimula bastante o senso de responsabilidade da criança, como cuidar, se ater aos cuidados básicos. Por isso é importante falar para a criança as ações que devem ser feitas, porque se ela quis um animal, ela tem que ser corresponsável por isso, e a família toda deve partilhar deste processo. O adestramento é uma ótima forma de ensinar seu cão a respeitar suas ordens. Também é um jeito de estabelecer limites para que ele aprenda a adquirir autocontrole. Além dos benefícios físicos, o treinamento colabora para a saúde mental e emocional do cachorro. Estimula o raciocínio e a memória. O adestramento também ajuda na redução da ansiedade e do estresse. Um cão adestrado tem um convívio mais tranquilo com outros animais e também com as pessoas. Até mesmo a ida ao veterinário fica mais fácil. É importante que o cachorro aprenda desde cedo os comandos básicos, como sentar, ficar parado, dar a patinha e não latir. Os filhotes aprendem mais rápido do que os mais velhos, mas não existe idade para educá-los. Eles podem aprender a vida toda. Por mais domesticados que sejam, os cães possuem comportamentos que estão relacionados a viver em matilha. Eles veem os donos como parte dela. No adestramento, mostre que você é o líder.
Um ponto importante é ser persistente e repetir cada comando várias vezes, até que ele aprenda o que você deseja. Faça treinos curtos com pausas para evitar que o cão canse e perca a atenção. Treinar um animal exige paciência. Lembre-se que os cachorros seguem o líder da matilha. Se você ensina de forma agressiva, ele se tornará medroso e violento. Recompensas desde petiscos, carinho até palavras positivas como bom garoto ou muito bem incentivam o bichinho a realizar os movimentos desde o início do treino e assim tornam os hábitos mais comuns. Além de todos os benefícios que mostramos nesta edição, a convivência com animais de estimação é ótima para toda a família. O contato diário com eles ajuda as crianças a desenvolverem virtudes, como responsabilidade, expressão de sentimentos e o cuidado com o próximo. A amizade dos pets com adultos e idosos não tem preço. É proveitosa em vários aspectos. No entanto, é preciso garantir aos animais qualidade de vida. No Brasil, uma lei federal determina que maus tratos são crime. E a Constituição Federal reconhece os direitos dos bichos, como alimentação em ambientes adequados, bem-estar emocional e mental e proteção contra sofrimentos, dores e doenças. Por isso, só deve adotar ou comprar um bichinho quem for capaz de criá-lo com responsabilidade e muito amor. A gente fica por aqui. Até semana que vem.